Sexta-feira, 4 de maio, estamos juntos no Bom Dia Jacareí, que hoje traz as atrações culturais do fim de semana e as notícias do esporte aqui da cidade. Temos também informações sobre projetos em tramitação no Congresso Federal e reportagens sobre a sessão solene que homenageou trabalhadores aqui na Câmara Municipal de Jacareí. E ainda hoje receberemos no estúdio o ator Adriano Laureano, que se apresenta amanhã com a peça Mãos à Obra na Sala Mário Lago. E para abrir nosso jornal, trazemos a vocês o Giro de Notícias. Aí o primeiro destaque do jornal Diário de Jacareí. Corredor viário e terceira ponte já atraem novos investimentos a Jacareí. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, que essa região da cidade vai acabar tendo um desenvolvimento aí. Já começa com a perspectiva da realização dessas obras. O jornal O Vale fala Câmara dá aval para o uso de drones em Jacareí, referência ao projeto aprovado na última quarta-feira aqui na sessão ordinária de Câmara. Proposta, segundo a vereadora Lucimar Ponciano, que foi a autora do projeto, é que esses aparelhos ampliem as ações de segurança no município. O projeto prevê a utilização para monitorar também o trânsito, escolas e ser uma força auxiliar na segurança da cidade, enquanto o COI não é implementado aqui no nosso município. Próxima notícia, temos o jornal O Estado de São Paulo. Polícia vai investigar aluguel e invasões. Moradores relatam pagamentos a movimentos e ameaça de despejo. Curto-circuito teria provocado o incêndio. Manchete que faz referência à tragédia que aconteceu no dia 1º de maio na cidade de São Paulo. Temos mais uma manchete. Folha de São Paulo. STF restringe o Fórum Especial de Deputados Federais e Senadores. Os congressistas poderão ter inquéritos enviados à primeira instância se não houver relação com o mandato. A gente vem acompanhando essa discussão, polêmica discussão, e, enfim, o STF se decidiu ontem por essa... a decisão do STF permite, então, que políticos sejam julgados em primeira instância. Bom, e aqui no primeiro bloco com a gente vamos receber o André Luiz dos Santos. Ele é do Conselho Regional de Farmácia e vai conversar um pouco com a gente aqui sobre muitos assuntos aí que fazem parte do nosso cotidiano. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. André, amanhã então é o dia é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Exatamente. Amanhã nós lembramos o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento, que consiste em trazer a consciência do uso correto do medicamento. Não, mais que isso, né? Do uso do medicamento prescrito pelo profissional específico, o médico, o dentista, até um farmacêutico também, a utilização correta, o medicamento certo para a pessoa certa, tomado na hora certa e a quantidade certa pelo período correto, tá? E o seu descarte, seu armazenamento também. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A importância de ter um profissional farmacêutico nas farmácias e drogarias. Antigamente, na minha infância, sem desmerecer aquela pessoa que trabalhou na farmácia há muitos anos, aquele balconista que tinha um conhecimento, né, empírico ali da vida e que às vezes te indicava um medicamento. Mas hoje a gente tem essa obrigatoriedade e ela vem sendo cumprida. Como é que é a avaliação do Conselho Regional em relação a isso, a presença do farmacêutico? Isso já está incorporado na nossa cultura de consumo, de respeitar essa regra? Como é que está isso? Sim, desde 1973 já existe uma lei nacional, que é a 5991, que estabelecia que toda farmácia deveria ter um farmacêutico. Porém, essa era uma lei um pouquinho fragilizada. A partir de 2014, nós aprovamos uma lei no Congresso, que foi a Lei 13.021 de 2014, que estabelece que toda e qualquer farmácia deve ter um profissional farmacêutico ou farmacêutico no período total de funcionamento, garantindo aí um melhor acesso a informações e assistência farmacêutico a todo e qualquer cidadão brasileiro, que é um direito do cidadão. Hoje essa lei ela tem emplacado muito bem através da conscientização da própria população, da conscientização dos empresários, proprietários de farmácias, do próprio farmacêutico e da ação que o próprio Conselho Regional de Farmácia faz ao longo aí das suas inspeções diárias no estado.
André, e a gente tem no Brasil muitos casos de gente, de problemas relacionados à automedicação? Tem. Infelizmente, nós temos muitos problemas com relação à automedicação. Estudos mostram que a cada hora 2 pessoas se intoxicam no Brasil. No estado de São Paulo, de 30% a 40% das intoxicações ocorridas, registradas no Cinetox, são em decorrência do medicamento. A Organização Mundial da Saúde nos fala que 50% das prescrições são erradas. Existe algum problema, tá? Então, o profissional farmacêutico ele está lá para tentar minimizar esse tipo de problema. Intoxicações, erro de prescrição e erro de dispensação de medicamento, que é o principal. Lembrando que no caso de erro ou dúvida na prescrição farmacêutica, o profissional farmacêutico tem por obrigação avaliar criteriosamente aquela receita e diante de uma dúvida, diante de uma intercorrência, diante de uma dúvida, ele tem a obrigação de entrar em contato com o prescritor, com o médico para sanar qualquer dúvida. Essa história da dúvida aí me lembra também uma outra, quase uma anedota, que é a famosa letra do médico, né? Que o profissional farmacêutico, às vezes, ele tem que ser dotado de capacidades interpretativas. Isso é um problema que está só no senso comum, a gente que é paciente não consegue entender, ou isso é de fato uma preocupação do Conselho? É uma grande preocupação, não só do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, mas também do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, né? Porém, a questão da letra, né, da grafia, né, dessa receita, desse médico, muitas vezes dificulta o entendimento da população, né, do paciente e inclusive do profissional que está dispensando, que está disponibilizando aquele medicamento. Isso é um grande problema que pode gerar erro, tá? É um problema, infelizmente, eu acredito que seja cultural, que seja a questão também da pressa, né, que o médico muitas vezes atende muitos pacientes, né, num período de tempo curto, mas a gente está trabalhando na conscientização entre o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Regional de Medicina para que a gente consiga mudar, né, que a gente realmente consiga emplacar a prescrição digitalizada. André, a gente já vai continuar conversando com você. Vamos trazer agora uma reportagem sobre a 15ª edição do programa Câmara Jovem, que segue com o processo de escolha de seus representantes nas escolas que participam este ano. Dessa vez, nós acompanhamos a eleição na Escola Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, o SENI. As eleições para decidir quem serão os próximos vereadores jovens da Câmara de Jacareí já começaram. E a Escola Dr. Francisco Gomes da Silva Prado foi o segundo colégio a nos receber. Nesta 15ª edição da Câmara Jovem, serão escolhidos alunos do ensino médio dos 13 primeiros colégios que se inscreveram para participar do projeto. Aqui na Escola Silva Prado, cerca de 80 alunos votaram. E neste ano em que nosso país também vive eleições, eu conversei com um dos estudantes para saber o que pensa sobre projetos como Câmara Jovem, o poder do voto e a representatividade. Eu acho bastante interessante, porque é uma forma da gente mostrar que a gente tem opinião própria, que a gente tem liberdade de expressão, que a gente quer ver a diferença, que a gente quer levar o que o povo precisa lá, o que os alunos, os estudantes precisam para lá. Nós tomamos essa iniciativa justamente para os nossos jovens terem a oportunidade de conhecer um pouco do poder legislativo que acontece na Câmara, né, com os vereadores, no município, né, na nossa cidade, para eles terem consciência da importância do voto, enfim, estarem por dentro do que acontece no nosso município. Os candidatos se voluntariam para as eleições. E aqui no Silva Prado, a Júlia Galvão e a Vitória Ingrid, que também já fazem parte do Grêmio Estudantil do colégio, deram o primeiro passo. A hora que nós passamos na sala, divulgando a importância do Câmara Jovem, elas prontamente já se dispuseram, se disponibilizaram, né, a se candidatar para esse momento tão importante. Então, assim, é um orgulho, né, porque partiu delas isso, e elas terem esse desejo. E elas já participam do Grêmio na nossa escola, né, tentando mudar, trazer coisas boas, melhorias para a nossa escola. E a Escola Francisco Gomes da Silva Prado fez história com a candidata Júlia Galvão, que no ano passado estava no ensino fundamental, participou e venceu as eleições do Câmara Jovem. Agora, em 2018, logo no primeiro ano do ensino médio, a Júlia se candidatou novamente e se tornou a primeira vereadora jovem reeleita. Eu fico muito feliz, né, por estar podendo ter essa oportunidade de novo de participar. Eu acho esse projeto uma coisa muito interessante, é muito legal participar dele. Eu já tenho um pouco de experiência e eu quis participar dele de novo para poder obter um pouquinho mais e ser mais participativa dentro do projeto.
E a Vitória, que ficou com 38% dos votos, se torna agora vereadora suplente. Então, só de participar eu já fiquei feliz, né, por estar participando desse projeto. E ela ganhou, mas eu vou ser suplente, então eu vou estar indo lá participar também para conhecer os projetos que ela vai apresentar, vou ajudar ela, dar todo o apoio que ela precisar e eu vou conversar com ela para a gente trazer um pouco dos projetos de lá para cá, para a escola, né, para a gente ver se a gente consegue melhorar a escola com os projetos que a gente vai aprender lá. A ação parece simples, uma pequena cédula, escolher um candidato e votar. No entanto, são com esses pequenos gestos que os nossos jovens ganham incentivo para começar a entender ou observar mais de perto o trabalho desenvolvido pelo Poder Legislativo. E aos poucos também vão discernindo a importância de escolher um representante que futuramente poderá trazer mudanças para o seu dia a dia, tanto positivas quanto negativas. Então vai ser uma ponte, a Júlia vai ser uma ponte da escola, da nossa comunidade aqui para a Câmara, né? Sim, eu acho que é bem importante, né? Porque lá a gente aprende o trabalho dos vereadores, como funcionam as leis, como funcionam tudo o que está dentro ali, né, da prefeitura, da Câmara. Então é muito interessante para abrir um pouco a mente dos jovens, né, mesmo na hora da votação, eles saberem quem eles escolherem, em quem votarem, o que fazer quando eles verem alguma coisa errado ou perceber alguma coisa diferente que eles acham que não está certo, a quem recorrer. Então eu acho muito importante ter essa noção. Isso aí, parabéns aos jovens vereadores que já foram eleitos e os que ainda vão ser eleitos durante essa semana. E a semana foi sem chuva e com temperaturas mais baixas no período da noite e na madrugada. Vamos ver se essa tendência se mantém nesse fim de semana com a previsão do tempo do CPTEC-INPE. Olha só, Sibeli, a gente trocou aí a nossa fonte da previsão do tempo e desde que a gente trocou parou de chover. Não sei se tem a ver, apenas coincidência, mas essa sexta-feira começou com temperaturas mais baixas, mas faz calor à tarde. O sol deve aparecer aqui na tarde de sexta-feira, mas o frio volta no período da noite, temperatura típica de outono. O tempo continua bastante seco, a umidade relativa do ar fica em 38%. Lembrando que para a Organização Mundial da Saúde esse índice deve ser de pelo menos 60%. Então está aí bem abaixo do índice recomendável aí para a nossa saúde. A previsão é que não teremos chuva na sexta-feira. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 29. Amanhã, sábado, esse tempo típico de outono segue em Jacareí. Haverá pouca nebulosidade e sensação de abafamento durante a tarde. A umidade do ar vai marcar 39%, ainda sem possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 18 graus de mínima e podem chegar aos 28 graus de máxima. No domingão, as nuvens aumentam um pouco, o que pode provocar garoa em algumas partes da cidade no início da noite. A umidade do ar sobe para 48%, ainda abaixo da média, né, estipulada aí para nosso bem-estar. E teremos 28% de previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 graus de mínima e também podem chegar aos 28 graus de máxima. Isso aí, tempo de outono. Seco, que aliás a farmácia deve movimentar bastante nesse período de seca e pouca chuva, não é não? Exatamente. Hoje nós temos, por conta dessa baixa umidade de ar, a gente tem os problemas respiratórios, né? E a incidência aí de rinites, alergias, né, problemas respiratórios, tosse, gripe e disseminação aí dos vírus da gripe. E aí quando aumenta, né, essa disseminação de vírus e tal, também aumenta a automedicação. Tem muita gente que vai ali na farmácia procurar um remedinho. Como é que é essa questão no Brasil? Temos também o chamado Dr. Google, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho, o que eu devo tomar, como devo tomar. Isso é um obstáculo para o trabalho do farmacêutico no dia a dia? Sim, na verdade eu não digo um obstáculo, mas é um desafio para o profissional farmacêutico. De fato, quando a gente fala
do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, nós estamos querendo, Elton, combater a automedicação. Mas a automedicação ele não é um problema em si, o problema é a automedicação irresponsável. Quando você vai numa farmácia e fala, eu vou pegar isso, vou pegar isso, vou pegar isso, começa a lotar a sua cestinha, tem farmácia que tem até carrinho de compra, né? Que é complicado, né? E você começa a pegar e escolher aqueles produtos sem critério e sem orientação, esquecendo, né, ou não sabendo que a combinação entre determinadas substâncias pode trazer um prejuízo à saúde. Então a automedicação é um grave problema sim no nosso país e para isso o profissional farmacêutico está em toda a farmácia para tentar ajudar o paciente na sua escolha pelo medicamento certo para a pessoa certa, que não vai trazer uma consequência negativa para o paciente. Então esses remédios assim, tipo xaropes, essas coisas assim, né, nesse tempo seco para evitar aquela tossezinha, tranquilo, vocês podem indicar para a gente e a gente pode, tipo, quais medicamentos a gente poderia, não precisaria necessariamente passar por um médico, que vocês podem indicar para a gente? Sibeli, você lembrou um ponto muito importante, que é a questão da prescrição farmacêutica. O farmacêutico ele pode sim prescrever alguns medicamentos, tá? Ele não pode prescrever aqueles medicamentos daquelas caixinhas que tem uma tarja vermelha, aqueles medicamentos que estão escritos assim, medicamento venda sob prescrição médica. Esses medicamentos é para prescrição do médico, do dentista e no caso do veterinário, quando é medicamento para os pets, né? Mas o farmacêutico ele pode sim prescrever medicamentos, né? Diante de uma responsabilidade enorme, ele tem que escriturar isso e pode sim dispensar, prescrever e dispensar medicamentos para transtornos menores. Ou seja, ele tem que fazer uma anamnese farmacêutica, uma investigação, né, com o seu paciente, com o paciente dele, e diante disso ele vai tomar uma decisão se ele encaminha para o serviço médico ou se ele prescreve alguma substância que não seja aqueles de uso ou de prescrição médica, que ele possa passar esse medicamento para o paciente, que são aqueles MIPs, aqueles medicamentos que são de venda livre. Que é aqueles que ficam nas prateleiras, tranquilo, que até o próprio paciente pega o carrinho e coloca dentro e leva e paga no caixa. Isso, Sibeli. Você percebe que a prescrição farmacêutica está muito relacionada à orientação e escrituração? Nenhum farmacêutico, né, em sã consciência, vai prescrever um medicamento para uma situação grave, né? Por exemplo, o paciente chega na farmácia e reclama que está com uma tosse há mais de 15 ou 20 dias. Opa, não pode, né? Ele não pode prescrever esse medicamento. Então, ele encaminha esse paciente para o serviço médico. Mas, se você tem uma dor de cabeça leve, né, e você está na dúvida do medicamento, vai lá, procura o farmacêutico, que ele vai prescrever ou vai indicar um medicamento melhor para o seu perfil. André, uma outra dúvida recorrente, eu acho que muita gente sabe, mas acho que é sempre bom a gente falar nisso, a diferença entre o medicamento genérico, o similar e o medicamento lá da indústria farmacêutica com marca. Qual que é a diferença entre essas três categorias? Bem, Elton, o genérico ainda é polêmico esse assunto, mas é importante a gente desmistificar algumas coisas. Existia antigamente o medicamento de marca, né, que a gente chama de medicamento de referência. Então, uma das estratégias para diminuir o preço dos produtos foi a elaboração, a criação do medicamento genérico aqui no Brasil. O medicamento genérico é um medicamento que é igual ao medicamento de marca, igual ao medicamento de referência, porém com um custo abaixo, né, que é no mínimo 35% menor que o medicamento de referência. Isso é muito bacana, que gera uma economia para o paciente. Em termos de igualdade, de ser a mesma coisa, sim, o medicamento genérico ele deve ser igual ao medicamento de marca na sua composição, ele deve ser bioequivalente, ele tem que ter esse teste na Anvisa de bioequivalência, ser a mesma substância, idêntico, né? Além de ser bioequivalente, ele deve ser também biodisponível, né? O mesmo tempo que aquele medicamento de marca, aquele medicamento de referência, ele demora para entrar na circulação sanguínea, para estar disponível na sua circulação sanguínea. Por exemplo, você toma um medicamento de marca agora, ele demora em torno de 30 a 20 minutos para estar disponível na sua circulação sanguínea. O medicamento genérico também tem que garantir esse tempo de disponibilidade. Então ele tem que ter o mesmo período de tempo para ser disponível na sua corrente sanguínea. Então ele deve ser igual na sua composição e deve ser igual no seu efeito.
E aí quem vai orientar vai ser o farmacêutico, porque a gente não vai ter essa noção. É muito interessante também sobre isso, né? O farmacêutico, ele está habilitado e autorizado, né, e somente ele, né, a trocar o medicamento de referência pelo medicamento genérico. Quem tem que fazer essa troca é o farmacêutico. Por lei, inclusive por lei, é o farmacêutico. Porém, o farmacêutico, ele não vai trocar esse medicamento se na receita estiver alguma observação médica. Se o médico escreveu na receita lá, não autorizo substituição, então o farmacêutico não vai substituir pelo genérico, ele vai dar aquele outro medicamento. André, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esses temas, mas agora eu vou chamar um link ao vivo que vai falar sobre observar e vivenciar os espaços urbanos da nossa cidade. Esse é o objetivo da Jane's Walk, uma caminhada que acontece amanhã, saindo do Pátio dos Trilhos e passando por espaços importantes de Jacareí. Para falar mais sobre esse evento e essa relação entre os espaços e os nossos sentimentos, a repórter Leilane Garcia vai conversar com a Bia Borrego. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Pois é, a gente que mora aqui em Jacareí já passou centenas de vezes pelos mesmos lugares. Mas será que quando você passa, por exemplo, pelo Parque da Cidade, você repara realmente o que tem lá no Parque da Cidade? Pois é, se você não repara, amanhã você vai ter essa oportunidade com a Jane's Walk. Ficou na dúvida do que é Jane's Walk? Eu vou conversar agora um pouquinho com a Bia Borrego, que está aqui, que é a organizadora do evento, que vai nos trazer maiores informações. Bia, o que é esse evento, a Jane's Walk? Bom dia. A Jane's Walk é uma caminhada que acontece no mundo inteiro, né, em mais de 40 países, 300 cidades, desde 2007. É em comemoração a Jane Jacobs, que foi uma ativista americana, e ela cuidou muito do urbanismo, né? Ela falou muito sobre como as cidades devem ser pensadas. E ela diz que a cidade deve ser pensada pelas pessoas. Então, é importante que as pessoas saiam para as cidades, observem as cidades com outros olhos, né? Porque a gente anda todos os dias pelos lugares, vê tudo, mas não vê nada. Então, como seriam esses espaços? Como as pessoas desejam esses espaços? É essa a intenção que nós vamos fazer amanhã, sair encaminhada para olhar a cidade com outros olhos. Depois que a caminhada acabar, vocês vão ter um momento de reflexão sobre tudo que vocês viram. E o que vai acontecer? Conta pra gente. A caminhada sai do Pátio dos Trilhos, a gente vai passar por alguns pontos importantes da cidade, patrimônios, né, como o Parque da Cidade, a Igreja do Avareí, o cemitério. E aí a gente vai parar no Parque Brasil para fazer cartografias. A gente vai levar revistas, tesouras, colas, canetinhas. E a intenção é as pessoas, com o que elas observaram, através de fotografias, gravações de som, com tudo que elas viram, elas criarem mapas, né, que a gente chama de cartografias afetivas, que não são cartografias tradicionais, com escalas, padrões de cartografia tradicionais, mas do jeito que ela imagina que tem que ser expressado o que ela viu naquele momento, né? Como é que a pessoa faz para participar? Tem algum custo? É gratuito? Então, as organizações do Jane's Walk têm que ser sempre gratuitas, né? Então, é um trabalho voluntário que acontece no mundo inteiro. Esse é o primeiro ano em Jacareí e as pessoas também não pagam nada por isso. Então, a intenção é a gente estar junto mesmo, discutindo essa cidade, que a gente está aqui, né? Legal, Bia. Bom, então fica aí a dica, se você quer olhar a nossa cidade com outros olhos, amanhã a caminhada vai sair às 9 da manhã ali do Pátio dos Trilhos, que fica no centro da cidade, e você é o convidado aí para participar dessa Jane's Walk, a primeira Jane's Walk Jacareí. Com vocês aí no estúdio. Aí, muito legal, né? Essa questão de como a gente constrói afetos com os lugares, né? Os lugares por onde a gente passa vai desenhando um mapa. Você estava falando agora da escola, que a escola do Câmara O Sene, Silva Prado, eu estudei lá, então quando mostra lá aqueles espaços, eu tenho uma relação afetiva com aquele lugar. Muito interessante esse projeto, a Bia organizando aí também com a Andressa. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Leilane, pelas informações. André, a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco. A gente conversou nos bastidores sobre uma questão de economia. Como que é mesmo isso aí, Sibeli? Dicas de economia. Para quem eu, por exemplo, gasto mensalmente um certo valor em farmácia. Dicas de economia, por favor, André, porque eu preciso eliminar esse gasto, ou pelo menos diminuir esse gasto. Como também economizar sem deixar de tomar o remédio, né? Não pode... Tem gente que não se cuida, né? Se pudesse deixar, a gente deixaria, mas...
O que substitui? Bem, na faculdade, quando a gente está cursando faculdade, todo profissional da área de saúde, eles têm, o médico também, né, e o profissional farmacêutico, ele tem uma disciplina que a gente chama de farmacoeconomia também, né, que a gente tem que... Farmacoeconomia, né? Farmacoeconomia. Isso, que a gente tem que levar em consideração qual medicamento vai disponibilizar para o meu paciente. Que não adianta eu disponibilizar ou prescrever ou tentar vender um medicamento para um medicamento que o paciente não tem condições de comprar, que vai comprometer a adesão ao tratamento, tá? Então a gente pensa muito na questão da economia, ou seja, da acessibilidade do medicamento por conta do paciente, né? Para isso, né, a dica que eu dou, Cibele, tanto para você quanto para os outros que estão assistindo o seu programa, primeiro, fazer orçamento, passar nas farmácias, fazer orçamento, né, conversar com o farmacêutico, né, porque o orçamento a gente tem que verificar também a questão a viabilidade da troca, a possibilidade da troca, né? Então, passar nas farmácias para fazer orçamento, né? Uma opção também é o próprio genérico, como nós falamos, que é uma opção também de economia. E também hoje, na nossa região, né, metropolitana aqui, nós temos também o papel importante, aquelas farmácias comunitárias que tem na cidade, né, nos municípios. Tem as populares e as comunitárias. Tem as populares, tem a Farmácia Popular do Brasil, tem as populares, tem o serviço público também que disponibiliza a medicação e tem também aquelas farmácias comunitárias que são geridas, que são administradas por entidades filantrópicas, que elas dão o medicamento para a população. Então, nas nossas cidades do Vale do Paraíba, sempre tem farmácias que trabalham em caráter filantrópico e fazem doação de medicamento para a população. E sempre tem um farmacêutico, isso é importante, para dar segurança para o paciente. Olha, eu recebi aqui a informação de que a farmácia comunitária, uma das farmácias comunitárias aqui de Jacareí, fica na Avenida 9 de Julho, ali perto da região da antiga Fapija, e no prédio onde era conhecido como Casa das Irmãs, deve ficar ali perto da igreja ali. Então, no Avareí, exatamente. Então, farmácia comunitária, para quem precisar, procure ali na Avenida 9 de Julho. Olha, muito bem. André, muito obrigado. Muitas pessoas participando aqui com a gente. O João Paulo Machado tá falando aqui Cadê ele? O João Paulo falou, o xarope da vovó funciona muito bem ainda. O Jaime Roque, ele comentou sobre o link da caminhada, ele falou, olha, podia ser uma caminhada em um bairro como o Santo Antônio da Boa Vista, me parece uma caminhada de classe média. Jaime, depois a gente pode conversar aqui com a Bia, mas a perspectiva, acho que o projeto ele se originou também por passar por esses espaços da região central, que tem a ver um pouco com a história da cidade, mas não deixa de ser uma excelente iniciativa também, que a gente ande mais pelos nossos bairros. O Paul Constantinides está me agradecendo aqui, que o Paul estava com o carro quebrado, ontem eu parei, eu pensei que ele estava gravando um clipe, senão eu não teria parado, Paul, eu não sou tão generoso assim. Obrigado pela audiência, Paul. E o Jaime, mais uma vez aqui participando com a gente, ele fala que toma um remédio, chama Pradax, custa R$250 por mês e não existe genérico, como economizar? Aí é a questão já do serviço público, né? Como seria agora isso, pegou, esses remédios interessante. com alto custo? No caso desse remédio, Elton, que é o Pradax ou outros medicamentos que são inovadores, a nossa sugestão como farmacêuticos é que o paciente converse com o seu prescritor. Existem maneiras, existem outros medicamentos, mas tem que ser passado pelo prescritor. O farmacêutico, nesse caso, ele não vai trocar. Médico, né? Exatamente, o prescritor é o médico. Então, o paciente, nesse caso do Pradax, ele tem que entrar em contato com o médico e explicar que ele não tem condições de comprar aquele medicamento, se existe um outro que faça o mesmo efeito e que ele possa prescrever. Tá certo. Okay, obrigada, André, pela sua presença. Algum último recado? O último recado fica para a população, né? Vá na farmácia, procura o farmacêutico. É um direito da população, toda farmácia tem que ter farmacêutico no período integral de funcionamento, desde a abertura até o fechamento de suas portas. Interessante que você fala, a gente pensar o farmacêutico como um direito que a gente tem e não como uma restrição. Pô, eu não posso comprar um remédio porque tem que ter... É um direito, né? Pensar nisso como uma conquista para a população. É um direito. O farmacêutico está lá para te orientar, para te ajudar e para dar mais saúde para você, tá bom? Então, vai na farmácia, procura o farmacêutico. Tá joia. Obrigado, André. Obrigada, André. O Bom Dia Jacareí vai para um rápido intervalo e no próximo bloco receberemos o ator Adriano Laureano, que está em cartaz amanhã na Sala Mário Lago. Fique por aí, voltamos já.
Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias com o Proteja Brasil. Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda, na verdade numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964 e em 2007 houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa em 2013. Em maio de 2015 foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Todo mundo prontinho pro filme? Pneu, você tá sequinho? Sim, zero água. Aqui não tem espaço pro mosquito Aedes se criar. Legal. Garrafa, você tá cheia e destampada. Vai lá se esvaziar e traz pipoca na volta. E você, espertinha, se cuidou? Ah, mas é claro. Olha aqui o pratinho, cheio de areia. Gostei de ver. Shhh, silêncio, gente. Vai começar. E você aí da poltrona? Já fez a sua parte contra o mosquito Aedes? Porque é tudo difícil quando você é mulher, que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelo seu direito, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura e tortura psicológica, de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram, com a mesma ameaça, com a mesma vários discriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos e vou lutar sempre. Eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu mais um importante passo para a evolução digital. Brasília e São Paulo já desligaram o sinal de TV analógico. Daqui a pouco, outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br e fique ligado. Mais evolução vem por aí. Seja Digital. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito.
e usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado. Escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer. Escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir. Escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige. Escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro. Escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito. Colocar a sua vida e a dos outros em risco. Machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Já está conosco o ator Adriano Laureano, que faz parte da companhia cômica La Cascata. Ele se apresenta amanhã, às 16 horas, na Sala Mário Lago, com a peça Mãos à Obra. Bom dia, Bom Adriano, dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriano. Obrigado. Adriano, você é artista, é ator, é palhaço, como é que é? Eu tenho medo de falar palhaço, porque sempre quando eu pergunto isso, vem alguma resposta assim, porque palhaço sempre tira aquelas coisas de onde a gente não imagina, né? Quem é você? Eu sou Adriano Laureano Zaca, né, o meu apelido. Sou daqui de Jacareí e palhaço. Sou palhaço e ator. Sou mais palhaço que ator. A companhia La Cascata existe há quanto tempo já? A La Cascata existe desde 2005. Né, começou com um espetáculo solo do ator Márcio Douglas, que é da companhia. Aí em 2009 veio o Mãos à Obra. A gente estreou em 2009 e tem mais 3 espetáculos da companhia também. Né? Mãos à Obra, então, quase 10 anos já. Quase 10 anos. E foi mudando a peça ao longo desse tempo todo? Vai incorporando outras coisas? Mudou bastante. A montagem foi com o Márcio Douglas. A gente que montou, criou a peça, as gags, cômicas, tudo. Aí a gente rodou 5 anos nesse período. Em 2015, aí ele precisou sair e entrou o Renato, que faz comigo agora.
E vocês já rodaram, pelo que eu vi no seu Facebook, já rodaram bem. A gente, nesses 9 anos até agora, a gente não parou de apresentar ainda. Brasil quase todo. Você está indo para o Pará por causa disso? Não, isso daí é um outro espetáculo que a gente vai, mas o Mãos à Obra já rodou o estado de São Paulo inteiro e algumas capitais brasileiras também. E a gente está nessa E conta pra gente como é que é um pouco, o que a gente pode dizer? Não, você não pode contar. Não, conta pra gente pra dar vontade da gente ir sem spoiler. O espetáculo, ele trabalha com os elementos cômicos da palhaçaria tradicional. Vai ter muitas gags, muitas quedas, né, tapas, que é a base da pesquisa do grupo. Trabalhar o foco da palhaçaria, as técnicas, o tempo cômico. E são 2 pedreiros que vão fazer uma obra. E dentro dessa obra acontece várias coisas, né? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Então o espetáculo é no sábado, 4 da tarde, lá na Sala Mário Lago. Sábado às 4 horas. Mãos à Obra. Na Sala Mário Lago. Entrada franca. Entrada franca. Chega meia hora antes, a retirada de ingresso. E público livre, pode levar criançada? É classificação livre, é um espetáculo para família. Agrada os pais, tem piadas que são mais... os pais vão entender melhor, e tem as piadas para criança, né? A gente tem imagens ali, ó, tá passando as imagens. Você é o que tá sentado. Esse. Você é esse? Sou esse. Qual que é o nome do seu? O palhaço tem um nome, né? Como que é? O meu chama Zaca. Já é o meu apelido de infância mesmo. E o outro palhaço é o Meio Quilo, que é o Renato Júnior. Zaca e Meio Quilo. Zaca e Meio Quilo. É jóia. A gente vai falar agora de um assunto, vamos sair um pouco da alegria, mas tem a ver com o sorriso, tem a ver com a boca. Até o dia 1º de junho, algumas unidades de saúde de Jacareí, elas vão realizar os exames de prevenção ao câncer bucal, sempre de segunda a sexta-feira. A repórter Daniela Santos conversou com a supervisora de saúde bucal de Jacareí e traz mais informações. Até o dia 1º de junho, as unidades de saúde aqui de Jacareí vão realizar uma campanha de prevenção contra o câncer bucal. Então, para sanar algumas dúvidas, a gente conversa agora com a Renata Beltrani, que é supervisora de saúde bucal aqui de Jacareí. Renata, todas as unidades estão com esta campanha? Com exceção do Jardim Emília, Jardim Imperial e Jardim das Indústrias, todas as outras unidades básicas estão com a campanha. E o público-alvo de vocês são os idosos, mas as outras pessoas também podem participar, certo? Sim, nós oportunizamos a vinda dos idosos para fazer a vacinação contra a gripe, mas qualquer pessoa que tiver interesse em participar do exame pode procurar o dentista na unidade de saúde. E caso haja alguma alteração no exame, qual que vai ser o procedimento? O dentista faz o exame, caso ele detecte alguma lesão que precise de maior investigação, ele vai encaminhar para o especialista no Centro de Especialidades Odontológicas. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E as pessoas que tiverem interesse em participar desta campanha podem comparecer às unidades de saúde de Jacareí de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigada, Dani. E a Operação Catatreco estará neste sábado no bairro Rio Comprido, entre as ruas Rio Grande do Sul e Paraná, até a Viela, Volta Redonda e Rua Pernambuco. E na semana que vem, a Operação Catatreco volta para esse mesmo bairro Rio Comprido. Muito bem, peças de teatro, feira cultural, caminhada, fim de semana com diferentes atrações de entretenimento e cultura. O Aleph Gonçalves nos traz essas e outras atrações na agenda cultural. Fala galera, tudo bem? Chegou o mês de maio e a Agenda Cultural está com diversas programações para todo mês. Confere aí algumas dicas para esse fim de semana. Está em exibição no MAV a exposição de quadros Analogia Eu, da Renata Ribeiro, que fica até o fim desse mês, de terça a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Sexta-feira tem circuito de arte urbana com a Batalha nos Trilhos, no Pátio dos Trilhos, às 7 da noite. Mais tarde tem baile da terceira idade com Celso Etinho, lá no Educamais São João, às 7 da noite.
No sábado de manhã tem lançamento do álbum Aleluia, da banda Caros Boçais. O evento acontece lá na Rua Antônio Afonso, número 485, a partir das 10 da manhã. E os palhaços da La Cascata Cia Cômica apresentam a peça Mãos à Obra, na Sala Mário Lago, às 4 da tarde. E quem for assistir a peça pode aproveitar e dar uma passada lá no Largo do Riachuelo e conferir a Agroveg, que traz, além de comida vegana, arte, artesanato, espaço kids, música ao vivo e muito mais. Domingo se inicia com um evento novo aqui na cidade, a Feira dos Trilhos, que traz comidas, espaço agroecológico, recreação infantil, troca de figurinhas da Copa, espaço geek e pode vir com a família toda e traga o seu pet, porque a feira também conta com espaço para ele. A feira vai das 9 da manhã até as 2 da tarde. E para quem gosta de dançar e quer fazer uma boa ação, a oportunidade vai ser neste domingo, lá no Parque da Cidade, com um aulão beneficente organizado pelo Projeto Formiguinhas. Para participar da aula, traga 1 quilo de alimento não perecível, exceto macarrão, açúcar, trigo e, é claro, traga muita disposição para dançar. O evento será às 3h30 da tarde. Teatro, dança, exposições, feiras, circuitos de arte urbana, o que não faltam são programações para todos os públicos. Aproveitem e bom fim de semana. Tchau, tchau! Muita atividade, né? Sim, tem de bastante. tudo, tem feira, tem essa feira agora que vai começar a acontecer no Pátio dos Trilhos, tem atividade para a terceira idade, atividade para a juventude, tem atividade aí para todos os gostos. E em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Câmara Municipal realizou na noite do último dia 27 a sessão solene em homenagem à classe trabalhadora. Confira na reportagem como foi o evento. O dia 1º de maio é marcado em diversos países como Dia do Trabalhador. No Brasil, em 1943, na gestão do então presidente Getúlio Vargas, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi instituída, criando um novo formato para as leis trabalhistas. E de lá para cá, a luta pelos direitos não parou e foi destaque no discurso dos participantes da sessão solene que aconteceu no último dia 27, em homenagem aos trabalhadores. Onde estão aqueles direitos? É uma reflexão que nós temos que ter, porque o futuro dos nossos filhos, o que eles vão herdar, vai ser aquilo que nós vamos deixar. Ou nós realmente partimos para dizer basta, chega, ou simplesmente vamos esperar aí a corda apertar e os nossos filhos saírem de casa não para trabalhar, mas sim para se matar em prol do capitalismo. O vereador Paulinho dos Condutores, que participou da sessão, ressaltou que é a força dos trabalhadores que constroem o país. Esse país nosso, quem dirige esse país é a classe trabalhadora, né? Eu acho que a hora que os governantes nossos começarem a dar mais valor na nossa mão de obra, eu acho que nós vamos conseguir atingir um objetivo maior, né? Para não ter mais pessoas passando fome, se perdendo no mundo das drogas, né? Muitas pessoas têm que se prostituir para ganhar o pão de cada dia. Então eu acho que é um país rico, né? Basta ter pessoas comprometidas nesse país para governar melhor para todos. Já a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, destacou a importância de lutar por ambientes profissionais adequados para alcançar mais qualidade de vida. O trabalhador ele tem que saber que ele tem o dever de lutar pelos seus direitos. E é uma forma de você trabalhar com amor, com determinação, você tem que ter a logística toda a qualidade para você trabalhar feliz, né? A gente não pode pensar que só o financeiro nos faz nos sentir como os trabalhadores, como profissionais, mas o ambiente que nós trabalhamos, que nós proporcionamos, a convivência com os demais companheiros de trabalho é muito importante. Então, é um direito de você reivindicar as condições melhores de qualidade de trabalho, de qualidade de vida. Então, e também é uma forma de trabalhar feliz. Durante a solenidade, 12 trabalhadores de diferentes áreas foram homenageados e receberam diploma de mérito. As mulheres também marcaram presença no evento, demonstrando a força feminina no mercado de trabalho. Para a mulher sempre foi muito difícil, nós sabemos que a luta é antiga, né? Mas nós sabemos também que nós podemos fazer o nosso lugar. Nós podemos fazer realmente todas as pessoas acreditarem que a mulher é capaz, que a mulher realmente pode ter uma igualdade.
igualdade, não o feminismo, que eu falo a palavra feminismo, né? Eu sou feminista, mas o feminismo não é você querer ser melhor que o homem, é você realmente se igualar, ter uma igualitária de salário, né? Realmente você ocupar cadeiras também, como aqui, né? Nós temos vereadoras que ocupam. Então, realmente, hoje essa homenagem mostra que nós também estamos aí na luta, né? Eu sou trabalhadora, sou sindicalista, estou aí na luta e podemos realmente fazer essa diferença aí. As mulheres, nós temos força, nós somos capazes. Muito bem, tá aí. Muito parabéns pela matéria e homenagem realizada aqui na Câmara Municipal. Olha só, semana passada nós falamos de luta olímpica aqui no Bom Dia Jacareí, recebemos a atleta Ruth Souza. Nesse final de semana tem muito mais artes marciais e a Daniela Santos nos traz estes e outros destaques no quadro Câmara Esporte. Fala pessoal, vamos conferir os destaques do Câmara Esporte. No domingo, o mestre Márcio e a atleta Cíntia Loubeck, do Hapkido, vão disputar o 12º Aberto de Artes Marciais em Curitiba. E olha que bacana, o Márcio vai tentar o bicampeonato nesta competição. E a gente vai ficar de olho e na torcida também, é claro. E lembra do Gabriel Petersen, um atleta de 10 anos, destaque no jiu-jitsu? Então, ele disputou o Campeonato Brasileiro no fim de semana passado em Barueri, mas por conta de uma lesão no pé, ele acabou não tendo bons resultados e não passando para a segunda fase. Mas acima de tudo, valeu pelo esforço e pelo empenho também, né, Gabriel? Tem muita coisa ainda pela frente. E o esporte também é sinônimo de solidariedade, não é mesmo? Então, no sábado, atletas do rugby, integrantes da comissão técnica e voluntários vão fazer uma arrecadação de agasalhos em 8 bairros aqui de Jacareí. São eles: São João, Jardim São José, Jardim Emília, Jardim Siesta, Jardim Jacinto, Jardim Paulistano, Jardim Flórida e Jardim Paraíba. E se você quiser se voluntariar, pode comparecer à Praça Independência, próximo ao Educamais São João, a partir das 9h30 da manhã. E por hoje eu fico por aqui. Aproveitem o fim de semana com moderação. Tchau, tchau! Tá aí. Obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Vamos voltar aqui falar com o Adriano. Adriano, como que é o exercício do clown, né? A gente, muitas vezes, é clown, a gente fala palhaço, você falou da palhaçaria. Sim. E eu tenho um colega que ele gosta de falar que ele é palhaço, né? E quando a gente brinca assim, esse cara é um palhaço, ele, fala assim do palhaço. Como que é? Você começou com... Não me xinga de palhaço, que é uma humilhação para a classe dos palhaços. Comparar, às vezes, determinadas categorias aí da vida pública com palhaço, o palhaço se sente ofendido. Como que você começou com isso? Eu comecei aqui em Jacareí em 2004, numa oficina aqui com um grupo de artistas aqui da cidade, que tinha um projeto de palhaço no hospital. Eu entrei para fazer essa oficina e já entrei para o elenco do grupo. Aí, a partir daí, eu fui buscando outros cursos, outras vertentes do palhaço. Eu fui mais para a linha do palhaço tradicional, palhaço do circo, trabalha as gags, as muito reprises. Corporal, muito as gags físicas, exige um pouco mais do físico, né? Você trabalha os rolamentos, que são as cambalhotas, as cascatas, que são as quedas do palhaço. O nome do grupo, La Cascata. A cascata são as quedas do palhaço. Quando o palhaço cai da cadeira, cai de uma escada, quando ele tropeça e cai. Quer dizer, não basta saber fazer os outros rir, você tem que ser atleta também. Um pouco, E nas oficinas, quando eu dou oficina assim, os alunos às vezes até eles brincam comigo assim, porque é um pouco puxado o alongamento, né? Você precisa ter uma preparação um pouco boa para poder saber cair, que não é só cair, tem que saber cair para não se machucar, e a técnica para cair, para bater a cara na parede, para dar um tapa na cara do parceiro, Deve ser legal aprender essas técnicas, né? Como é que você bate a cara na parede, por exemplo? Sim, tem toda uma técnica que você usa a mão, o pé, para tropeçar, sempre
Você tropeça, apoia com a mão, mas isso exige um pouco do físico, né? Você já tinha experiência anterior com o teatro? Não, eu comecei... Foi ao mesmo tempo. Comecei a fazer teatro e já fiz um curso de palhaço e segui a carreira ao mesmo tempo, assim. Mas aí eu dediquei mais à palhaçaria. Adriano, deixa eu te perguntar. Quando você está apresentando, você está com um público ali... Acontece de você ter que improvisar? Já aconteceu de, por exemplo, ter alguém do auditório que, de repente, de alguma maneira modifica todo o roteiro de vocês ali, ou que, de repente, quer entrar na peça? O que já aconteceu nesse sentido para vocês? Já, nossa, bastante coisa. Principalmente quando a gente vai pra rua, né? Quando tem outras apresentações com teatro de rua, sempre aparece, ou é um personagem, um cachorro que entra, aí você tem começa a latir, quer morder, aí você entra na brincadeira, se você ignora, fica meio um pouco estranho, né? Você tenta de uma forma inserir isso no jogo ali do espetáculo, e com esse espetáculo do Mãos à Obra aconteceu várias coisas já, de pessoa que começa a rir durante o espetáculo e não para mais, a gente para o espetáculo e fica olhando para a pessoa, vamos deixar, é o momento dela agora, né? Improvisa. Ou a chuva que cai, tem que parar, tirar o cenário na hora e esperar um pouco, mas acontece várias coisas, assim, de quebrar adereços no meio do espetáculo, né? Que corta o roteiro todo, né? Aí tem que improvisar com aquilo, né? E a liberdade para improvisar. Vocês trabalham com formação também, fazem oficinas para quem está interessado em conhecer um pouco mais desse universo? Sim, os três, né, da companhia, os três dão oficinas voltada para o palhaço. Eu dou oficina mais voltada às técnicas, né, da arte cômica, da palhaçaria, essas técnicas das gags, das gags físicas, tal. Trabalho mais com a precisão, um trabalho de precisão técnica, mas a gente sempre está dando formação para palhaços. O público que procura essas oficinas não necessariamente pode ser alguém que quer trabalhar profissionalmente com isso, mas traz algum outro benefício para a gente no nosso dia a dia, fazer um processo de formação como esse? Traz, além da alegria que o palhaço traz pra gente, você aprende um pouco esse lado, né, da palhaçaria, mesmo se não for trabalhar com isso ou não. A gente já deu aula para professores, né, voltado mais para a educação, quem quer aprender mais um pouco sobre isso, que ajuda a desinibir, depois vai trabalhar com os alunos, com isso, né. Tem os jogos, as dinâmicas, né, nos jogos do curso também ajuda bastante essa interação entre eles, entre os professores, alunos, e o público. Gente que fez para desinibição. Para desinibição também, ajuda o público geral que não quer trabalhar profissionalmente com isso. Acho que na maioria dos casos a gente dá mais aula para pessoas que têm uma curiosidade, não necessariamente vai seguir carreira com isso, mas eles têm uma curiosidade de aprender e acabam gostando. E você tem previsão de quando vocês vão dar um próximo curso ou workshop? Aqui na cidade, não. A gente fez, aliás, eu dei um workshop há um tempo atrás, que foi pelo projeto da Fundação Cultural, e agora sim não tem uma previsão de oficina. Vocês têm um canal de contato no Facebook, o pessoal quiser acompanhar o trabalho de vocês, não só as apresentações, mas a futura agenda aí de oficinas? Tem o Facebook, La Cascata, Cia Cômica. Por enquanto, tem só o Facebook. Tá lá, e lá tem todas as informações da Cia Cômica. Exato. Legal. Cara, eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer também a audiência, o Rafael Neves, da TV Câmara de Jacareí, muito bom demais, obrigado, Rafael. A Alice Pires, que foi nossa estagiária, me chegou a informação aqui pelo ponto eletrônico que você não está frequentando as aulas na faculdade depois que parou o estágio aqui. Alice, tome tendência, Alice, deixe de palhaçada no pior sentido. William Retamiro está aqui com a gente, Cláudia Cobra, o André Way,
Alisson Silva, Márcia Lima, bastante gente aqui acompanhando. O Rod falou que chegou no finalzinho, mas está valendo. Obrigado pela audiência e obrigado a você que sintoniza no 61.4 HF, sinal aberto, acompanhando a programação da TV pública da cidade, TV Câmara Jacareí. Obrigado, quer deixar um recado? Reforça o convite então. Amanhã, sábado, às 4 horas, o espetáculo Mãos à Obra da La Cascata Cia Cômica. Por favor, compareçam às 4 horas, chegam meia hora antes para retirada de ingresso. Esperamos todos vocês lá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. É isso aí, Sala Mário Lago, 16 horas da manhã, entrada gratuita. Também quero agradecer a participação pelo Facebook da Câmara Municipal, do Fred Cunha, do Mauro e da Márcia Gonçalves de Souza, entre outras pessoas que nos acompanham por aqui. O Bom Dia vai ficando por aqui. Bom final de semana para todos vocês, obrigada pela sua audiência e também obrigado para todos os nossos convidados que estiveram aqui com a gente hoje já nesse programa. Para você rever os nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e lá também você encontra toda a programação da nossa TV. Visite o site da Câmara Municipal, jacareí.sp.leg.br, acompanhe todas as notícias do Poder Legislativo Municipal, informações sobre os vereadores, temos serviços como Fiscaliza Jacareí, Vota Cidadão e muito mais. Também, hoje, confira a nossa reprise daqui a pouco ao meio-dia e também às 11 horas da noite, fechando a programação de sexta-feira da TV Câmara. E logo mais, à 1 da tarde, a Daniela Santos trará os principais acontecimentos da semana no jornal Notícias de Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos segunda-feira com mais Bom Dia Jacareí.